Hoje pela manhã nós falamos acerca de como que nós devemos enfrentar o sofrimento propriamente dito, a perseguição aguda. Porque até o capítulo de número 4, versículo de número 11, Pedro, ele incentivou os irmãos para manterem firme o testemunho, enquanto eles estavam apenas sendo coagidos, pressionados, por eles manterem uma postura firmes quando envolvia a fé deles, nas situações ordinárias, cotidianas do dia a dia. Mas a partir do capítulo 4, versículo 12, Pedro vai falar que havia uma previsão sombria, em que uma grande perseguição seria dada início por meio do imperador Nero, e isso aconteceu de fato, de verdade. Pouco tempo adiante, muitos destes irmãos, destes denominados da diáspora, capítulo 1, versículo 1 a seguir, foram perseguidos, exilados, decapitados, mortos, tiveram seus bens arrestados pelo governo, enfrentaram bestas feras em coliseus, gladiadores, como nós vimos hoje pela manhã, a história de dois adolescentes, Blandina e Pôntico. Blandina, até hoje, ela é considerada como a padroeira da cidade de Lyon, na França, onde ela enfrentou durante dias a fio tortura, foi jogada às bestas feras, foi colocada no coliseu para ser chifrada por touro, foi colocada em uma placa de ferro superaquecida, nua, diante de todo o público, ovacionando e esperando que ela retroagisse, ou não confessasse, ou viesse a negar Jesus pela fé. Mas aquela adolescente, com outro adolescente chamado Pôntico, eles honraram Cristo até o último fôlego de vida. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender, que dentro da dinâmica da vida cristã, por mais que a gente agradeça a Deus hoje por estarmos todos aqui sentados, confortáveis e tendo liberdade de culto, de repente tudo isso pode mudar. Sempre foi assim. De repente tudo isso pode mudar. E qual vai ser a sua postura diante das adversidades? Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, Pedro deseja falar para a liderança, e é muito bom pregar de forma expositiva, porque nós não falamos somente para os nossos irmãos e irmãs, falamos para nós, para os líderes, pastores, presbíteros e diáconos, porque em uma dura perseguição, no momento tenebroso de uma perseguição aguda, como aqueles irmãos no passado enfrentaram, qual o perfil dos líderes que você espera num momento como esse? De líderes que na hora que estoura a perseguição, abandonam a igreja e o rebanho, ou de homens comprometidos com Cristo, homens que vão ser testemunho para a igreja, onde vai incentivar os irmãos, venham comigo, porque nós vamos resistir na força de Cristo. E é isso que uma igreja em perseguição espera dos seus líderes, e é justamente isso que o apóstolo Pedro vai tratar, versículo 1, versículo 4, que eu faria leitura agora para a igreja. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Vamos orar. Ó Deus, nós nos curvamos diante da Tua palavra mais uma vez,
porque é por meio da tua palavra que o Senhor fala conosco. É por meio da tua palavra que nós temos os nossos corações consolados e confortados. É por meio da tua palavra que recebemos o renovo da nossa fé, da nossa esperança. O renovo, ó Deus, da nossa convicção de fé em Jesus, tendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. É por meio da tua palavra que nós saímos daqui e enfrentaremos, a partir de hoje e amanhã, o decorrer da semana, situações adversas, pessoas que são contrárias a ti, a tua palavra, que nos instigarão, que nos provocarão, para que nós possamos, ó Deus, dar mau testemunho, ou não andar de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, tendo uma postura santa e irrepreensível diante do Senhor e diante da tua igreja. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Então, falando, meus amados irmãos, sobre a liderança, eu pergunto para você qual é o perfil que um líder precisa ter para que ele seja considerado por você apto para exercer o seu cargo e o seu mandato. E eu coloquei aqui cargo e mandato porque um é distinto do outro. O cargo, ele é dado o período em que o irmão vai desenvolver o seu ofício, o seu mandato. Segundo a nossa Constituição, pode ser de 1 a 5 anos. Mas o mandato é o ofício em si, é o presbiterato, o pastoreio, ou o pastor, ou o diaconato. Por isso, quando nós fazemos uma eleição para a liderança, e teremos neste ano uma eleição, provavelmente no mês de junho, para presbíteros e diáconos, via de regra, nós temos os nossos conceitos, os nossos desejos, e às vezes colocamos as nossas exigências para que a gente vote ou indique um líder, às vezes que nem condiz com a própria Escritura. Por isso, nós temos que sempre ser guiados pela própria Escritura. Também, você sabe qual é o papel que o pastor desenvolve? Você sabe qual é o papel que o presbítero desenvolve no seu dia a dia? Você sabe qual que é o papel do diácono diariamente na igreja? Porque para muitos o diácono não passa de um guarda de porta ou de portão. Ou é aquele que é o responsável para ficar chamando a atenção dos nossos filhos quando estes correm ou fazem algum tipo de barulho, né? Diáconos, geralmente, eles são considerados como meros serviçais. Presbíteros, então, não são considerados pastores, são, às vezes, considerados apenas como administradores da igreja, e que quando estes chamam um irmão ou uma irmã para conversar ou chamar a atenção destes, para que possa trazê-los ao centro da Escritura, é muito comum um presbítero ouvir: quem você pensa que é para chamar minha atenção? E com o pastor também não é diferente. Porque às vezes, irmãos, nós tratamos com as pessoas considerando aquilo que a Escritura exige de nós como líder. E Pedro vai tratar justamente desta questão. Por isso, qual a leitura que você faz da sua liderança local? E eu desafio você para que a partir de hoje você conheça a essência do serviço pastoral, do serviço do presbítero e do serviço do diácono. Você vai encontrar isso na Escritura, você vai encontrar isso nos nossos manuais, principalmente na nossa Constituição, para que você tenha uma compreensão real, ideal, para que você sempre dê a honra devida a estes homens, mas que também seja honrado, simplesmente por você também ser irmão, irmã em Cristo Jesus, porque antes dos nossos ofícios e mandatos, nós também somos crentes, somos filhos do Deus amado e também salvos e alcançados por esta graça maravilhosa. Como tema sugestivo para você nesta noite, líderes segundo o coração de Deus. Em tempos de perseguição, de provação, e é isso que Pedro está tratando aqui nesta carta, requerem
liderança espiritual adequada para o povo de Deus. E os líderes que fogem em tempos de dificuldade não fazem outra coisa senão provar que eles não eram líderes segundo o coração de Deus, mas mercenários, ou pessoas que não são vocacionadas ao cargo, ao ofício, mas invocadas a. E Jesus Cristo, ele disse isso com muita propriedade, quando ele dirige aqueles a qual ele estava preparando, com a seguinte palavra: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Preste atenção. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, nós precisamos entender que fomos chamados para relacionarmos uns com os outros. Nós temos que ter uma boa relação com Cristo, sim, com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, mas nós precisamos nutrir, desenvolver uma relação entre nós e a liderança, líderes e liderados, porque dentre destes liderados que hoje fazem parte do rebanho, podem e deles saem os futuros pastores, presbíteros e diáconos. E nós olhamos para a Escritura, e a Escritura nos mostra que desde a criação ou a plantação das igrejas do Novo Testamento, todas elas nasceram e foram organizadas sob a liderança de presbíteros, pastores, presbíteros e diáconos. Você pode conferir isso, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeira carta, Tito, capítulo 1, Atos, capítulo 6, quando é a instituição dos diáconos. Os presbíteros eram nomeados para o cargo, e o próprio livro de Atos, capítulo 14, 23, traz o seguinte relato. Lucas diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. E aqui a palavra eleição dá a ideia de que estes homens eram indicados, escolhidos pela igreja, quando os irmãos levantavam sua mão, dando o voto ou não para aqueles que eram indicados aos cargos e aos seus ofícios. Então a preocupação de Pedro aqui neste bloco é com a excelência da liderança da igreja local. Quando o fogo ardente, a provação aguda surgisse para Pedro, ele esperava que os líderes se colocassem ou tivessem uma postura exigida por Cristo e pela Escritura, e por meio desta postura fossem orientadores do rebanho segundo a liderança e a direção de Deus. Por isso, eu pergunto, quais são as qualidades pessoais que distinguem o líder? Seja ele presbítero, pastor ou diácono. O líder bem-sucedido, segundo este bloco de Pedro, é aquele que primeiramente desenvolve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Irmãos, eu estava tendo uma conversa com o Bruno. A maioria dos irmãos aqui conhece o Bruno, faz parte da nossa igreja, e um aconselhamento com ele, acho que na sexta-feira, se não falho a memória. E eu dizendo para ele que eu leio a Bíblia, eu oro, confesso meus pecados, venho à reunião de quarta-feira, sirvo a igreja, não porque eu sou pastor, porque eu sou crente, porque eu entendo que o meu serviço, uma vez que eu fui lavado e remido, alcançado por esta graça maravilhosa que Pedro diz, a qual nós fomos, a única resposta que temos que dar para este Cristo é o nosso serviço, nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. E eu sei que você também cumpre as suas funções, sendo oficial ou não, porque vocês amam a Cristo, porque vocês entenderam
a bênção de serem alcançados por esta graça maravilhosa. Então, se você deseja um líder segundo o coração de Deus, olhe para a vida deste indivíduo e vê se ele tem uma experiência pessoal com Cristo, se é um homem de testemunho, se é um homem assíduo aos trabalhos da igreja, se é um homem que tem uma postura de dignidade e de simplicidade, de um homem que revela o seu caráter segundo a moldura de Cristo Jesus. Nesta carta, Pedro não se apresenta como um grande apóstolo ou de forma diferente dos outros líderes, ele se coloca como igual. Diz Pedro, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles ou como vocês. Eu não sou em nada melhor, maior, porque sou o apóstolo Pedro. E esta tem que ser a postura de um líder segundo o coração de Deus. Mas Pedro vai dizer que ele testemunhou pessoalmente o sofrimento de Jesus. Pedro foi um daqueles chamados logo no início do ministério de Jesus para que pudesse acompanhá-lo. E Pedro, assim como Mateus, assim como João, assim como todos os outros apóstolos e discípulos, foram sendo moldados por Cristo no trilhar. Durante 3 anos, eles passaram pela escola de Cristo, principalmente os 12. E quantas vezes este homem decepcionou a Cristo, assim como eu decepciono. Irmãos, o fato de eu ser pastor não me torna imune a pecar. Eu não sou perfeito, nenhum presbítero, nenhum pastor, nenhum diácono é super-homem ou super-perfeito. Somos homens pecadores, falíveis, sofremos, gememos, nos alegramos, nós ficamos felizes quando recebemos visita, nós ficamos felizes quando nós compartilhamos as coisas comuns da vida da igreja, mas também da vida comum da família, dos filhos, do trabalho, da dinâmica da vida cotidiana. Por isso Pedro, ele se coloca nessa posição. E é triste quando a gente olha para um líder e percebe que este líder ele quer se tornar distinto de todos. Ele quer a glória para ele, o holofote para ele. Ele é o centro e não Jesus Cristo. Pedro, ele nos ensina que a humildade é o melhor caminho para que a gente se dê bem no nosso ministério, seja ele presbiteral ou no serviço diaconal. E aqui Pedro, ele vai dizer que ele era e foi uma testemunha dos sofrimentos de Jesus Cristo. E quando você vai ler essa carta, você percebe que Pedro escreveu toda esta carta tendo levando em consideração aquilo que ele teve de relacionamento com Jesus. Quando ele fala que ele foi testemunha do sofrimento de Jesus, remete ao Getsemane. Pedro estava lá. Quando Jesus, em agonia, ele pediu aqueles 3 irmãos para que orassem com ele, e Pedro foi um que caiu no sono, enquanto Jesus dirigia ao Pai: Pai, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, afasta de mim este cálice. Pedro também diz que ele é um co-participante da glória que há de ser revelada. Isso lembra aquela gloriosa experiência que Pedro teve quando Jesus se transfigurou diante dele. Pedro estava lá, e ele ficou tão extasiado com aquilo, que ele nem queria mais descer do monte. Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, e aqui nós vamos nos arranchar, como diz o bom goiano. Aqui ficaremos, diante deste Deus glorioso, enquanto diz os evangelistas que outro grupo de apóstolos e discípulos estavam lá embaixo do monte, tentando expelir o demônio de um menino e não conseguia. Pedro vai também dizer, quando ele fala no versículo de número 2, que, cadê o texto? Perdi o texto? Ok, versículo de número 2, onde ele diz que pastorei o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação. Esta é a mensagem que Pedro tem, quando, depois dele negar Cristo por 3 vezes, Jesus vai de encontro a ele, e 3 vezes Jesus repete a mesma expressão: tu me amas, Pedro? Apacente o meu rebanho, pastorei as minhas
ovelhas. Obviamente que traz também a memória de Pedro, a fala de Jesus que eu acabei de citar, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo de número 3, Pedro está falando sobre líderes que devem desenvolver o seu ministério sem ser dominadores dos santos ou do rebanho. Lembra a lição que Cristo aplicou àqueles irmãos sobre aquele que quer ser grande entre nós, seja aquele que sirva. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. A oração que Pedro faz no versículo de número 5, capítulo 5, versículo 5: revistam-se os cingivos de toda a humildade, leva-nos ao cenáculo, onde Jesus, o Deus encarnado, ele pega uma toalha e começa a lavar o pé dos seus discípulos, um por um, mostrando a eles o que de fato é humildade. A advertência que Pedro faz sobre Satanás no versículo 8, do capítulo 5, é paralela à advertência que Jesus fala a Pedro, onde Jesus adverte a Pedro que Satanás estava requerindo ele para o peneirar. Lucas capítulo 22, versículo 31. Infelizmente, Pedro não deu ouvidos à advertência de Jesus e ele naufragou temporariamente na fé. Versículo 10 do mesmo capítulo 5, Pedro vai trazer a nós, versículo de número 10, ele vai dizer: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar. E este termo que aperfeiçoar é o mesmo termo traduzido como consertar as redes em Mateus capítulo 4, versículo 21, quando Jesus chama aqueles 4 pescadores, Pedro, André, João e Tiago. E Jesus conserta a vida daqueles indivíduos. Ou seja, em outras palavras, Pedro está chamando a atenção daquela liderança do Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia, para que eles não olhassem para a vida de Pedro como modelo, como líder, não, porque Pedro era um pecador como nós, mas Pedro está dizendo: olhem para Jesus, ele é o grande modelo. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, trilhe os passos de Jesus. Por isso que o pastor, o presbítero e o diácono da congregação local, eles devem ser homens que caminham segundo a diretriz de Deus e que cresçam gradativamente, diariamente, segundo aquilo que ele extrai da Escritura Sagrada. E é isso que Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Ele diz: medite estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. E a palavra progresso do original significa um avanço pioneiro, um avanço sistemático, para que o nosso crescimento torne-se visível, não só para a nossa comunidade, o nosso rebanho, mas para toda a sociedade. Para a aplicação prática para a sua e a minha vida, primeira aplicação é que essa deve ser a exigência mínima para que alguém seja um líder, ou para alguém que deseja ser um líder. É aquele que olhe para Jesus e tire de Jesus os conceitos basilares para a sua vida como crente e para ser líder. Mas em primeira mão, este deve confessar e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O pastor precisa ter esta experiência individual, o presbítero e o diácono. Isso é que vai fazer toda a diferença na nossa liderança. Uma liderança que sempre será, em primeira mão, submissa ao nosso bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, o líder bem-sucedido, segundo o coração de Deus, é aquele que tem uma terna preocupação com as suas ovelhas. Olha aí o versículo de número 2 ao versículo de número 3, acompanhe na sua Bíblia. Estes
devem pastorear o rebanho de Deus. O rebanho não é nosso, irmãos. Pastor nenhum, presbítero nenhum, diácono nenhum é dono da igreja. E aqueles que assim pensam, ou que pensaram, ou que pensará, estão completamente equivocados. O rebanho é de Deus. Este é o grande problema para nós. A responsabilidade nossa é muito grande. O rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Ou seja, o rebanho é dele, nós temos que pastorear, cuidar deste rebanho como Deus quer, como ele exige que seja. Não é como eu quero, ou como eu desejo, como o presbítero A ou o diácono B deseja que assim seja. Por isso, aqui, a ideia de Pedro, mais uma vez, é mostrar para nós que a ovelha como animal, ela é um animal, e sempre foi mostrada essa imagem para nós na Escritura, de rebanho, de grupo. E a ovelha, ela é conhecida por sua tendência de se perder quando não guiada, quando não pastoreada. Normalmente, as ovelhas são indefesas e precisam de pastores, de líderes, presbíteros, diáconos, comprometidos com Cristo para protegê-las. Pedro lembra aos presbíteros, pastores, diáconos, das suas responsabilidades que eles receberam de Deus. Primeiro, e aqui é uma responsabilidade nossa, pastoral, o pastor precisa alimentar o seu rebanho por meio da palavra de Deus. Esta é uma obrigação que pesa sobre nós, pastores. A palavra alimentar aqui, ela tem um sentido, tanto no hebraico quanto no grego, de pastoreio, de cuidado. E o pastor, ele precisa realizar várias tarefas a fim de cuidar do rebanho que é de Deus. Por isso, irmãos, não é fácil ser pastor. Não é fácil. Tempo atrás, um irmão me desafiou, porque ele achava, geralmente é assim, que pastor ganha bem demais e não faz nada. Eu já cansei de ouvir isso. E aí eu falei para ele, irmão, eu posso te fazer uma proposta? Vai para o seminário, vai lá, faz 4 anos e vai pastorear. Você está achando que é? Vai lá. Quem sabe você consegue até ganhar melhor do que eu, não é? Como se a gente pastoreasse pelo o dinheiro propriamente dito. Mas a vida do pastor, na rotina pastoral, essas questões, elas são secundárias. Porque o pastoreio é uma tarefa que não tem fim, que exige um poder sobrenatural de Deus sobre aqueles que são vocacionados, a fim de que nós possamos realizar uma tarefa ou um pastoreio correto segundo o mandato de Deus. O que torna o nosso trabalho mais desafiador, eu disse aqui agora há pouco, é porque este rebanho que foi colocado na nossa mão não pertence a nós, pertence a Deus. Este rebanho é de Deus. Assim como nós também somos ovelhas. Pastores também precisam ser pastoreados, cuidado, alimentado, porque senão ele não vai ter como alimentar o seu próprio rebanho. Por isso que, ao mesmo tempo que nós líderes, pastores, presbíteros, diáconos, precisamos conhecer o nosso rebanho também precisa nos conhecer, saber quais são as nossas necessidades, sabe? Para que a gente tenha uma forma de relação, de comunhão que venha agradar a Deus. É interessante o que o autor aos Hebreus diz, capítulo 13, versículo 17, sobre aqueles que, a forma como o rebanho tem que agir para com os seus líderes. Ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. A outra questão que envolve o pastoreio é que nós temos que supervisionar o rebanho, que é o rebanho de Deus. O pastor, ele está tanto entre o rebanho e, ao mesmo tempo, ele está sobre o rebanho. E esta é uma situação complicada às vezes para que alguns membros entendam,
quando o pastor vai lá chamá-lo para uma pequena correção. Eu estava brincando com os meninos aqui hoje de manhã, estávamos 4 aqui com os instrumentos, quando o pastor chega, de longe já fica todo mundo olhando de rabo de olho, assim, parece que o pastor é um bicho bizonho mesmo. Se o pastor chegar e falar assim, eu quero conversar hoje com você, a pessoa já quase desmaia. Pensa, o que é que eu fiz de errado, Senhor? Já começa a confessar os pecados. Mas, tirando a parte de brincadeira, irmão, do lado, a gente precisa entender que esse é o nosso papel, nós devemos cumpri-lo com excelência, porque é exigido de nós, e nós temos que prestar conta ao nosso Deus, assim como você tem que prestar conta da sua vida para Deus, eu preciso prestar conta da minha e da sua vida para Deus. Pesa sobre mim, sobre a liderança da igreja, este papel. É por isso que este papel não pode ser desenvolvido somente pelo pastor, se faz necessário de apoio, e o apoio aqui não é somente dos presbíteros e diáconos, mas de toda a igreja, de toda a liderança da igreja, porque a liderança espiritual de um rebanho traz consigo certos perigos, e Pedro indica alguns pecados dos quais toda liderança pode incorrer nele. Primeiro é a preguiça. Pedro vai dizer que nós devemos pastorear, segundo ele, não por obrigação, nem por constrangimento, mas espontaneamente. Seu ministério não deve ser apenas uma tarefa a cumprir. O pastor deve fazer a vontade de coração de Deus, de coração, conforme Efésios 6, versículo 6. Além da preguiça, o pastor precisa ter cuidado com a cobiça. Nós temos que pastorear o rebanho, não por ganância, mas de boa vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmãos. É perfeitamente correto e bíblico que a igreja pague o pastor, sim. É só você, se você não concorda, vai lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 18. Ah, pastor, mas Paulo não era pesado a igreja? É verdade. Paulo, ele não foi somente para a igreja de Corinto, ele diz isso, mas as demais igrejas todas ajudavam-o. E ele chega no capítulo 4 da carta aos Filipenses, agradecer pela oferta que foi enviada a ele. Essa oferta me supriu as minhas necessidades. E aqui, não estou advogando o meu direito, não é essa a questão, mas eu estou aqui colocando a verdade da Escritura, porque esta é a forma, irmãos, que Deus aprovou para também sustentar a sua liderança, principalmente aos pastores. Eu nem vou entrar no mérito aqui do que eu já ouvi sobre essa questão, do que os meus filhos já ouviram e a minha esposa. O Jonas é filho de pastor e sabe muito bem do que eu estou dizendo. Tem irmãos que são duros com essa questão, mas não é isso, irmãos, que nos leva a pastorear a igreja. Aliás, eu já pastoreei uma igreja que durante 3 anos que ela não tinha a mínima condição de me pagar, e nunca me faltou nada, nunca me faltou nada. Então, quem sustenta o meu ministério, o ministério de todos os pastores que pastoreiam segundo o coração de Deus, é o próprio Deus. Aconteceu isso no passado, tempo presente e também no tempo futuro. Pastorear de boa vontade significa pastorear tendo sempre a palavra como pronto. Estou pronto para qualquer desafio que ele exigir. O pastor também, ele tem que ser exemplo para o rebanho, versículo de número 3. Eu preocupo com a minha vida, primeiramente porque sou crente, mas eu também preciso dar um bom testemunho para você. Eu preciso dar um bom testemunho para a ovelha mais pequenina que tem aqui. Estava falando ontem, não falo com quem, mas muitos pastores e líderes esquecem que eles são homens públicos, que eles são homens que precisam prestar contas de suas vidas, e por isso eles têm que ter um cuidado muito grande naquilo que fala, naquilo que faz, para que ele seja sempre um bom modelo e dê sempre um bom testemunho. Como aplicação, segunda aplicação para a sua e a minha vida, eu pergunto aos líderes: o que vem ao seu coração quando você olha para o rebanho que Deus lhe confiou para cuidar? Seja você pastor, que é o meu caso, presbítero e diácono. Quando você olha para a igreja que te elegeu,
qual que é o que vem à sua mente, ao seu coração? Segunda pergunta que eu faço é o que você espera ouvir de Cristo no último dia, quando Ele dirigir a você a última palavra sobre o seu ministério, sobre o seu ofício. Qual é a palavra que você espera ouvir dele? Servo bom, bom e fiel. Ou você pode ouvir servo inútil e infiel. A nossa preocupação deve nos levar a vivermos de uma forma tão agradável a Deus, que a gente almeje, espere e que a gente ouça naquele glorioso dia, servo bom e fiel. Já disse aqui uma vez e eu vou repetir mais uma vez: quando eu morrer, eu quero que tenha somente um corajoso. Se tiver um corajoso, já valerá a pena, que coloque lá no meu túmulo somente uma plaquinha, somente uma: aqui jaz um pastor. Estarei completamente realizado. Porque é isso que me move, irmãos, diariamente. Lembro da minha entrevista com o conselho aqui da igreja, quando eles perguntaram para mim qual que era o meu ponto forte do ministério. E eu disse para eles: eu sou pastor. Se vocês precisam de um, é isso que sou. Sou pastor. E é isso que move, e é isso que move os nossos irmãos presbíteros aqui, diáconos, porque esta tarefa que foi dada a nós, ao mesmo tempo que ela é extremamente sublime, ela é uma tarefa que exige de nós grande responsabilidade. Terceiro lugar, o líder bem-sucedido é aquele que tem o desejo, o anseio, vontade, disposição de agradar a Cristo. Versículo de número 4, Pedro vai dizer: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Esta é a epístola da esperança. Se você deseja esperança para a sua caminhada cristã, leia a 1 de Pedro. É aqui que você vai se encontrar, e é aqui que você se renovará na fé e na esperança. E mais uma vez Pedro volta a falar sobre esta esperança gloriosa, que da mesma forma que ela está reservada para o rebanho, para os liderados, ela também está reservada para os líderes. Não de forma diferente, não na medida maior, mas na mesma proporcionalidade. Porque no final de tudo, irmãos, diz a Escritura, depois de nós realizarmos tudo, esgotarmos todas as nossas forças, nosso empenho de trabalho e serviço a Cristo, nós ouviremos que nós só fizemos o que nós deveríamos fazer. Nada mais e nada menos. Isso é o papel de um líder segundo o coração de Cristo. E aqui nos inclui também no rebanho. A mesma esperança, ela está destinada a nós líderes. A vinda de Cristo deve aguçar o meu coração como de qualquer outra ovelha. Quando eu canto Maranata, vem Jesus, este tem que ser o anseio real do meu coração, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Quando eu for levado ao céu, seja por meio da morte e vida, ressurreição, ou seja, sendo transladado ao céu, eu não vou chegar lá com título pastoral. Eu vou chegar como o irmão Sérgio, como vocês chegaram. Não terei nenhum legado diferente, nada melhor e maior, porque eu estou na condição que o próprio Jesus me colocou, e colocou cada presbítero e cada diácono aqui, de sermos os líderes desta igreja local. Tendo Jesus como o nosso grande modelo, o bom pastor que morreu pelas ovelhas, conforme João capítulo 10, versículo 11. Nós temos que ter Jesus também como nosso grande pastor, que vive para as ovelhas, Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. E temos que ter Jesus como nosso supremo pastor, que virá buscar as suas ovelhas onde nós estamos incluídos, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. Como supremo pastor, somente ele pode avaliar o ministério individual de cada um de nós. É ele que sonda o nosso coração, é ele que sabe o motivo real que nos levou a acatar a indicação, ou de acatar futuramente uma indicação para o presbiterato, ao diaconato e até mesmo ao chamado pastoral.
Da mesma forma que Ele sonda o seu coração, perscruta o seu coração, Ele perscruta o meu também, e é Ele que vai dar a devida recompensa, tanto a você, como a mim e a todos os líderes da igreja local. No tempo de Pedro, havia diversos tipos de coroas, e a coroa que ele está tratando aqui, menciona uma coroa que era colocada na cabeça de um atleta vencedor. Normalmente ela era uma guirlanda de folhas ou de flores que murchavam rapidamente. Mas a coroa do líder fiel, do crente fiel, do pastor fiel, presbítero fiel, diácono fiel, de todo fiel, é aquela coroa que Pedro já havia falado, que não murcha, que ela não pode ser deteriorada, o tempo não gasta. É extremamente preciosa, porque é a forma que nós vamos receber o nosso galardão do nosso supremo e bom pastor. Por isso eu quero mais uma vez trazer uma aplicação prática para a minha e a sua vida. Primeiro, com a seguinte pergunta: o que te motivou a ser líder na igreja? Ou qual tem sido a sua motivação para continuar nessa missão? Disse que neste ano nós teremos a eleição para presbíteros e diáconos. O seu nome vai ser indicado, meu irmão. O seu nome vai ser indicado. E eu espero que você diga sim. Espero também, falo isso às esposas, já disse uma vez, volto a dizer: minhas queridas irmãs, por favor, em nome de Jesus, não fale para o seu esposo não aceitar. Deixa ele resolver isso com Deus. Seja um apoio para ele. Se ele aceitar, seja alguém do seu lado. Anima-o. Dê força para ele. Se ele for com ele, porque com certeza ambos serão agraciados. Então nós olhamos, irmãos, para a nossa liderança, e nós temos muito que agradecer a Deus pela nossa liderança local. Oramos pela nossa liderança e temos certeza que daqui ainda levantarão muitos pastores, né, Vicente? Muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos líderes, missionários para a glória do nosso glorioso Deus. O que te motiva? Vocação ou status? Eu brinco que tem alguns que são vocacionados, mas outros são invocados. E os que são invocados sempre se dão mal. Tanto ele, quanto a igreja, quanto a sua família. Não vai, meu irmão. Ministério exige vocação, porque senão não resiste à carga. A carga, ela é extremamente pesada, mas nós não carregamos essa carga só. Nós temos um Deus que é solidário conosco, e temos uma igreja que também compartilha desta força conosco para junto desenvolvermos a nossa caminhada. Eu já ouvi pessoas dizer para mim: pastor, no dia que eu for eleito presbítero nessa igreja, essa igreja vai mudar. E eu começo a orar: Senhor, misericórdia, não deixa ser não. Não deixa. Não deixa que este seja eleito presbítero, porque a coisa vai mudar de fato. Outro dia chegou em mim e falou assim: pastor, no dia que eu for eleito presbítero, eu vou mostrar quem manda aqui nessa igreja. Eu falei: misericórdia, comecei a orar, falei: Senhor, não deixa ele nem ser indicado, e não foi mesmo. Mas não foi pela minha oração não, é porque às vezes as pessoas desejam o cargo de liderança, mas o testemunho está muito aquém, muito além daquilo que é exigido de um verdadeiro líder. Mas olhamos para a realidade da nossa igreja, e a realidade da nossa igreja, ela enche os nossos olhos, o nosso coração de alegria, porque nós sabemos que aqui temos homens e mulheres valorosos, valorosas, que sirvam ao Senhor com toda a integridade de coração. Não quero nem entrar no mérito aqui da questão do ministério feminino, essas questões, não é isso. É porque Deus, Ele ama as mulheres, cuida das mulheres de uma forma especial e as usa para a glória do nome dEle, cada uma desenvolvendo a sua vocação, os seus dons para a edificação da igreja, assim também como nós, os homens. Pedro, ele escolheu servir Jesus Cristo, mesmo com todos os seus tropeços.
Pedro foi um homem que não foi e não será referência para mim e nem para você, como eu também não sou, porque Pedro não quer que a gente olhe para ele, Pedro quer que a gente olhe para Jesus. Mas quando nós olhamos para aquele que aperfeiçoou Pedro, é o mesmo que tem poder para aperfeiçoar a mim e a você. É o mesmo que pega homens, pedras brutas e molda de acordo com a sua vontade por meio da Escritura, desde que estes homens também se coloquem à disposição de Deus para trilhar o caminho apontado por Deus, para que sejam líderes que façam diferença, líderes segundo o coração de Deus. E foi assim que Jesus nos deu o grande exemplo de serviço. O maior exemplo de serviço encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, em João capítulo 4, ele diz que a minha vontade é fazer a vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou, daquele a quem eu sirvo e serviu com toda integridade de coração. É por isso que Pedro, ele encerra o seu raciocínio dizendo: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Pergunto, se Pedro escolheu este caminho apesar e a despeito dele mesmo, e você? Quero que desde agora você comece a orar para Deus, meu querido irmão: Senhor, este ano eu vou te servir. Seja em qualquer área da igreja, molde o meu coração para que eu faça isso. Mas se for também para o ministério, na liderança da igreja, seja para presbítero e para diácono, eu também quero servi-lo com integridade de coração. Quero dizer para você, minha irmã, que da mesma maneira nós temos muito trabalho para fazer aqui na igreja. Muito trabalho, e a premissa de Cristo, ela prevalece. Nós temos muito trabalho para fazer, poucos são os trabalhadores. Precisamos de professores no ministério infantil. Nós precisamos de pessoas que somem conosco no nosso coral. Nós precisamos de pessoas que somem conosco no ministério de casal. Nós precisamos de pessoas que somem conosco no nosso ministério da família. Nós temos muitas áreas para trabalhar, mas nós precisamos que você se coloque à disposição. Mesmo não sabendo ainda qual é o seu dom, mas Deus vai te revelar. E se uma vez que você se dispor para vir servir a Cristo e a sua igreja, você vai ouvir de Cristo aquilo que nós tanto desejamos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e faça essa oração para Cristo, faça oração para Deus. Senhor, eu quero te servir, me leve ao serviço da igreja, coloque seu coração à disposição de Deus e deixe Ele te guiar. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer-te, porque diante da tua igreja, nós reconhecemos que o Senhor nos chamou para a vocação pastoral, assim como chamou tantos irmãos para a vocação de presbíteros, regentes, aqueles que estão em plena atividade, outros que estão em disponibilidades, mas são oficiais da tua igreja. A eles, a igreja também precisa aprender a honrar. Aos diáconos, que são oficiais, que têm o mesmo peso diante da igreja, que não é menor que o presbítero, que o pastor. Nós somos oficiais da tua igreja, eleitos pela tua igreja. Dê à igreja, faça com que a igreja reconheça estes homens como homens do Senhor, também pecadores como nós somos pecadores, mas homens que se colocaram à disposição para o ministério do serviço a ti e a tua igreja. Levante homens aqui, ó Deus, homens compromissados contigo, para que na eleição que teremos no decorrer deste ano, a igreja, ó Pai, tenha muitos irmãos, homens, nomes para indicar e para votar
para a glória do teu nome. E estes, ó Deus, eleitos, possam desenvolver o seu ofício, o seu cargo, segundo a tua palavra e também para a glória do teu nome. Obrigado por tudo que aqui, ó Deus, nós passamos, e nós queremos, no nome de Jesus, agradecer pela tua palavra mais uma vez aqui, ó Deus, revelada a nós. Oramos no nome de Jesus. Amém